Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Então vamos agradecer a Deus por nós estamos aqui neste momento para cultuarmos o santo nome de Deus, no culto, louvor, pregação, depois no final a ceia do Senhor. Vamos orar. Amado Deus e Pai, primeiramente queremos agradecer a Ti por mais esta oportunidade. Agradecemos a Ti pelo dia, agradecemos a Ti por este momento, esse mês que já passou. Agradecemos pelo início do mês, pelo momento, chegou o dia da ceia do Senhor, de participarmos reunidos como igreja. Pedimos em favor dos hinos que vamos cantar e depois o estudo da Tua Palavra. Pedimos em favor de cada irmão que está aqui presente, visitantes. Pedimos em favor da família dos irmãos, família nossa, nossos filhos, onde estão neste momento. Pedimos em favor das igrejas, dos irmãos em Cristo. Pedimos em favor daqueles que não podem vir, que estão na sua casa, outros com enfermos, outra enfermidade, fraqueza pode ser, todos sabem, trabalhando. Pedimos em favor de todas essas pessoas. Pedimos em favor também dessa cidade, dos governantes, das pessoas, dos servidores da prefeitura. Pedimos em favor das eleições que estão chegando, tu esteja governando tudo. Sabemos que tu sabe quem vai ocupar novamente o seu governo, o governo terreno. E pedimos em favor de cada um, de todas pessoas que estão empenhadas na Tua Palavra, no Teu Evangelho. Os missionários, pastores, as igrejas e nós aqui neste local. Por Cristo Jesus que nós pedimos, em nome dele agradecemos com o perdão de nossos pecados. Amém? Então vamos cantar primeiro o hino, 285, depois 278 e depois o 419. Então, primeiro, 285. Segundo, 278. Terceiro, 419. Mas que surpresa!
final. Alguém que ainda não decidiu a seguir a Jesus Cristo e possa tomar essa importante, esse importante compromisso de aceitar o Senhor Jesus e servir os dias da vida que o Senhor sempre lhe der. Pedimos a quem falou do culto, que o Senhor esteja abençoando o culto, aceitando o nosso louvor, a nossa adoração. Pedimos em favor da ceia que vamos celebrar logo mais, que o Senhor possa abençoar cada alma presente, cada coração, cada um de nós, os nossos pecados confessados ao Senhor e ao próximo, e que nenhuma raiz de amargura venha nos quebrar e nos separar desta intimidiosa comunhão. Pedimos em favor dos irmãos que encontram aqui, onde encontra cada um, e cada família representada, e o pastor na direção do trabalho, com perdão dos nossos pecados, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vocês abrem as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 59. Vou em outras passagens, quem tem agilidade, conhece bem, pode acompanhar. Agora, aqueles que têm dificuldade, então fica aqui mesmo. Não vai muito longe, porque tem várias outras coisas para a gente ver. Isaías, capítulo 59. Vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Por enquanto. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas, olha o que impede agora aqui. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Então, nem vemos aqui, ele falando que a mão do Senhor não está encolhida. Deus não está com a mão fechada para não abençoar. A mão dele no sentido figurado. Deus é espírito, mas é uma pessoa. Deus, ele está pronto para salvar aquele que não tem salvação. Basta crer, ir a ele por meio de Cristo. E aquele que já tem a salvação, para ele beneficiar da salvação, das bênçãos, então, ele não está com a mão encolhida. Então, por aqui que nós vemos. Mas o Senhor, ele pode salvar. E o Senhor, ele pode ouvir. O Senhor pode tudo. Quem não pode são nós. Ninguém mais pode igual o Senhor. Ele é onipotente, onisciente e poderoso total. Deus está em todo lugar. Não existe lugar onde Deus não vê. Mas Ele fará isso somente para Ele nos abençoar, para Ele salvar, para Ele derramar chuvas de bênçãos. Mas para Ele fazer isso, somente se seu povo parar para ouvir.
O homem, o cristão, ou qualquer um, ele precisa parar. Para um pouco, tira um tempo para poder ouvir o Senhor. Para ouvir os estudos que Ele deixou para nós. Para ouvir falar dele nas Escrituras. E tem mais. E se converter. Quem não tem Jesus, precisa se converter no novo nascimento. Eu falei hoje com alguém lá no Milton. Vou falar agora que está gravando, filmando, né? Com uma pessoa que eu conversei lá hoje. Então, precisa um novo nascimento. Converter os seus corações e se arrepender dos seus pecados, Ele ouvirá. Agora o crente também, nós, povo de Deus, filho de Deus, nós precisamos de arrepender. Ou todo momento, toda hora, todo dia, arrepender dos nossos pecados, do que nós fizemos e confessar a Ele. Então, aí Ele vai ouvir. Aqui, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 16, ele diz assim, ó: quem vos ouve a voz, Jesus disse, falou para os discípulos, e falando hoje quem ouve, quando está pregando dele, ó: quem vos ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. Rejeita aquele que me enviou. Então, quando o pregador está falando, alguém está falando de Cristo, seja no púlpito, ou seja na rua, ou seja em qualquer lugar, quando a pessoa ouve aquela voz que ele está falando, está ouvindo Jesus, está ouvindo Ele, o que Ele disse, Ele está transmitindo uma mensagem para aquela pessoa, ou para mais gente. Agora, ele fala: a mim me ouve, porque Jesus não vai descer nem em espírito, nem em pessoa, não vai vir aqui. Ninguém vem, quem morreu, só quem está vivo, que está preparado com a oportunidade para falar para outro. Nós devemos ouvir de quem está vivo, semelhante a nós, assim, alguém que conhece a palavra de Deus, alguém que tem a autoridade do alto para pregar, que tem o Espírito Santo habitando nele. Então quem ouve, está ouvindo Ele. E se rejeita Ele, não está rejeitando o pregador, a pessoa, o pecador que está falando, é um pecador que está falando. Um pecador remido, um pecador que foi salvo, que ele está transmitindo o que ele aprendeu, o que ele ouviu do Senhor. Aí então, se rejeita Ele, fala: a mim me rejeita. E se rejeita a Cristo, rejeita aquele que é o Pai, Deus Pai, que enviou Ele. Olha bem. Então aqui ele declara a autoridade espiritual para a mensagem do Senhor. A mensagem do Senhor, ela é poderosa, ela tem autoridade. A mensagem dele, falando dele. Porque quem ouvir, aceitar, pode salvar a alma da condenação eterna. Então, essas são declarações muito sérias. É uma declaração que precisa parar para ouvir. Precisamos dar um tempo para ouvir. Precisamos dar um tempo para vir nesse local aqui. Hoje nós não precisamos ir ao monte. Aquele tempo Jesus, quando eles iam ao monte, eles chamavam vamos ao monte, porque não tinha igreja. Hoje o monte é que nós estamos em um local para nós vir, para congregar, para orar, para louvá-lo e para ouvir a mensagem dele. Não precisa ir em outro lugar. Vamos reunir aqui a igreja, vamos lá no monte. Não. O monte é aqui. Eles têm um templo, eles têm um local para nós virmos a louvar a Cristo. Nós louvamos em espírito, nós não precisamos fazer nada, em espírito, sinceridade. E ele disse aqui, então é muito sério se não o ouvires, tanto para os salvos como os não salvos. E rejeitar a mensagem de Jesus, quando alguém prega, é rejeitar o próprio Deus. E a situação é complicada se não ouvir. Muitos filhos de Deus estão com a vida, a situação complicada, por não ouvir mais falar de Deus. Em vez de ele ouvir falar de Deus, ele está ouvindo a voz do mundo.
Ele está ouvindo a voz de fora do inimigo. Olha bem, lá em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, olha aqui lá, o que diz lá. E se o meu povo, Deus manda enviando, falando para o profeta, falando, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a terra. Então aqui em 2 Crônicas, então no capítulo 7, versículo 14, ele está dizendo, e se meu povo. Então isso pode servir para nós, o povo de Deus hoje. O povo de Deus às vezes está andando num caminho que não agrada a Deus. Então ele fala, primeiro, que chama pelo meu nome. Então nós oramos, levanta cedo, ora durante o dia, ora na hora da refeição, ora não tem a hora certa, mas tem uma hora certa que a gente ora. Mas tem a hora extra. Ora outra hora, de surpresa, que tem a necessidade. Mas que tanto dizer que nós somos um povo que chama pelo nome de Deus. Então ele fala assim, primeiro, se humilhar. Enquanto a pessoa está assim, de cabeça empinada, coração duro, um coração que não amolece, e não vai ouvir a palavra de Deus. Muitos não perdoam a igreja, ou algum membro da igreja, ou o pastor, ou qualquer que seja, se tiver. Então, irmãos, aqui fala se humilhar, e humilhar demais e orar. Não adianta você humilhar, não adianta você parar, abaixar a cabeça, mas não ora. Orar quer dizer falar com Deus, conversar com Deus. Isso quer dizer a palavra orar. Então, aí ele disse, buscar a minha face. Estou trocando em miúdos. Buscar a minha face. Devemos buscar a face do Senhor. Aí depois, e se afastar dos seus maus caminhos. Falando para o povo dele. Às vezes o povo dele está andando em maus caminhos. Quantos que não tem dinheiro, só ele que vê, nós não estamos julgando. Quem julga é ele. Mas se fala aqui, precisa ter cuidado. Nós devemos conhecer aonde nós estamos pisando. Como nós estamos caminhando a nossa vida. Quando nós levanta amanhã, quando der à noite, e à noite também. Está concentrado no caminho do Senhor. Aí pronto. Aí dos céus ouvirei. Ele está lá. Ele vai ouvir. Aí perdoarei o seu pecado e curarei a terra. Então esse povo que ele fala aqui são os crentes. Os crentes em Cristo. Fala, buscar a minha face, a oração por meio de arrependimento, do arrependimento. Ele passa aqui e declara a receita de Deus. Na maneira do verdadeiro arrependimento. Quer saber qual é a receita que ele passa? Que a Bíblia passa para nós? Que os profetas passam? Jesus, os apóstolos, arrepender. Um verdadeiro arrependimento. Que cura a enfermidade espiritual. A enfermidade espiritual. Não a enfermidade física. Pior a enfermidade espiritual. Então Deus prometeu que a nação de Israel ela receberia alívio das dificuldades causadas por seus pecados. E nós também, essa promessa vale hoje. Se nós, povo de Deus, ele prometeu que se nós arrependermos, não é um arrependimento primeiro do novo nascimento, porque esse nós temos. Não é porque eu arrependi e aceitei Cristo, tenho Cristo no meu coração, nós temos, passando no novo nascimento, mas precisa o arrependimento de vez em quando.
pecado que nós fazemos, como nós falamos, como nós comportamos, como que nós comportamos na presença do Senhor, em qualquer lugar que estamos, como que em condições que nós estamos para comemorar a morte de Cristo na ceia, como que nós estamos as nossas vidas. Então, aí receberia alívio das dificuldades. Tem muito cristão com dificuldade, ele só olha para a dificuldade, ele não olha para ele como que ele está portando diante de Deus. Ninguém é mais santo que ninguém, santo é separado. Nós somos todos iguais perante Deus, todo é pecador, mas tem aquele que está mais próximo do Pai, tem aquele filho mais obediente, é isso. Então, e tudo isso é causado pelos seus pecados. Agora, contanto que eles, falando dos israelitas, se voltassem para ele em humildade e oração. Não adianta humilhar, ser humilde, mas não orar. O crente deve viver em oração. Orar, falar com Deus. Ora pelos irmãos, ora pela igreja, pelos enfermos, pelos doentes, e assim. Então, o que ele está dizendo? Então, uma atitude de contrição e de dependência de Deus. Então, se nós fazemos tudo, mas não depender de Deus, querer ser independente de Deus, irmão, nós só vamos dar cabeçada. Nós vemos, às vezes, as pessoas que são teimosos. Devemos depender de Deus em tudo. Tudo. Depender como? Tudo de oração, tudo pedindo a Ele. Entra no carro para sair, em pensamento, né? Ora, Deus, vai orando no pensamento. Deus vê nosso pensamento no coração. É isso. Então, e no versículo 15, agora ele diz: agora estarão abertos os meus olhos. Se acontecer tudo isso que ele disse aqui, né, no versículo 14, diz que um povo que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, afastar os seus maus caminhos, do céu eu virei e perdoarei os seus pecados. Então, o que ele fala? Agora estarão abertos os meus olhos, atento aos meus ouvidos, à oração deste lugar. Porque ele falou lá em Isaías 59, ele não está surdo, Deus não está com a mão encolhida, não. Mas se fizer isso, então ele fala, agora então os olhos estão abertos, para ele olhar, para ele ver, para ele nos abençoar através da oração. A oração mesmo de alguma distância, que você fizer, com fé e submissão será respondida. Pode estar no leito de enfermidade, você pode estar onde for, mas estou longe de Deus. Eu não estou assim próximo, eu não estou muito em comunhão com a igreja, eu estou faltando bastante nos cultos, eu estou distante. Ora a distância, ora, mas com fé e submissão, e volta. Tem muitos hoje afastados do rebanho, tem muitos que não estão ocupando o seu lugar que eles ocupavam. Isso é um desagrado, entristece o Espírito Santo, entristece a igreja, mas mais ainda a Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo. Então nós, irmãos, se deixar de ir no culto, para nós ficar em casa, ficar qualquer coisa assistindo televisão, ou assistindo o jogo, ou em outro lugar, ou na praça, ou divertindo, em qualquer lugar, deixar no culto, parece que não é nada. O culto é culto a Deus. Vamos naquele momento reunir para cultuar o santo nome de Deus. Nós não devemos faltar no culto só por uma necessidade muito séria, por doença, ou trabalho, que não tem como. Vamos convidar as pessoas.
Convida as famílias. Se tem família em casa, vem de longe, convida. Se nós não convidar a nossa família, vamos convidar quem? Se nós não convidar os nossos cunhados, nossos filhos, netos, vamos dizer tudo. Se nós não convidar, vamos convidar quem? Devemos isso que ele está dizendo. Então, devido ao que Cristo fez na cruz, porque o Senhor já habita, depois que Cristo passou pela cruz, Cristo morreu, Cristo, ele não habita mais em edifício, ele habita assim nos corações e vida. No templo aqui ele não habita. Quando nós fomos tudo embora, fechamos a porta, é uma casa normal, um salão. Mas só que esse local aqui, ele é consagrado somente para cultuar o santo nome de Deus, para louvá-lo, ele, zelar pelo prédio, zelar por tudo em volta. É o lugar que nós vamos cultuar o santo nome de Deus. Aqui não é lugar de festa. Tem um lugar lá no fundo que nós vamos fazer tudo aquilo ali que nós fazemos, é um recreio, é tudo espiritual, porque ninguém fica tocando música, ninguém fica fazendo rifa, fazendo coisas para vender, arrecadar dinheiro, isso não é certo. Então ninguém vai ficar ali dançando, nada. Tudo em harmonia espiritual, tudo com o mesmo tom, falando a mesma língua. Você sabe que a mesma língua assim, não é línguas estranhas, não é pensar que eu estou falando língua estranha, língua estrangeira, não é. Então também, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, então, lá fala, agora oramos ao Pai no céu, fazendo em nome de Jesus. Então vamos ler, 1 Coríntios 3,16. Olha o que Paulo disse. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha, o apóstolo Paulo disse, olha, não sabeis vós que vocês são templo de Deus. Então nosso corpo, nós aqui, irmãos, nós somos templo de Deus. Ele habita em nós. Nós como igreja, então ele é a cabeça da igreja. A igreja, pedras vivas, salvos, nascida de novo, ela é o corpo de Cristo. Então nós como que é interessante, é o corpo de Cristo, cada um dos seus membros, e ele é a cabeça. Então nós dirigimos a cabeça, que é Cristo. Por quê? Quem prega aqui tenha o manual na mão e no coração e na mente, tudo que ele deixou. Tudo que ele deixou para nós falar para nós, para nos consolarmos, para deixar-nos alegrarmos. Então é isso daí. Então ele habita em nós. E também no Evangelho de João 16, 23, também diz que, e naquele dia nada perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu nome, em meu nome, ele vou-lo há de dar. Então, temos que pedir. Então ele fala, naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, vou dizer que tudo que pedirdes pedir a meu Pai. Então Jesus diz, tudo que pedirdes a meu Pai. Depois ele diz, em meu nome. Então nós oramos todos. Olha como é que a igreja batista, nós, o corpo de Cristo, como que a igreja é bem ensinada, irmãos. Nós sabemos disso. Todos que oram ao Pai em nome do Filho. Não ora em nome de ninguém. Para ir ao Pai tem que passar pelo Filho. Aí, ele vou-lo há de dar. É Deus,
o crente, o Filho de Deus, ele pede ao Pai em nome do Filho. Aí o Pai nos dá. Em 2 Crônicas, capítulo 12, versículos 6 e 7, também diz: então, se humilharam os príncipes, falando, se humilharam os príncipes de Israel, e o rei que disseram: o Senhor é justo. Arrependeram. Eles se humilharam os príncipes, pegou lá de cima, os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Disseram. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Então, quer dizer, veja só, o povo humilhado, e nós também devemos sempre humilhar. Aí veio a palavra do Senhor a Semaías dizendo: humilharam-se. Nós, irmão, Deus vê. Hoje está diferente daquele tempo. Note bem, está tudo registrado para o nosso proveito. Então, quando nós humilhamos, aquele que não humilhar, ele vai destruir. Muitos no mundo vão ser destruídos, vai ser castigado na geena. Então, agora eu vou voltar em Isaías, no versículo 2, capítulo 59. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então não adianta entrar com as iniquidades dele, que fazia separação entre eles. Ó, o profeta falando, ó, essas vossas iniquidades de vocês fazem essa separação de vocês e o vosso Deus. E os vossos pecados, se fala, encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Agora é muito fácil, nós podemos perceber também. Isso acontece. Deus não abençoa se a pessoa estiver em pecado. Não adianta orar. Como é que você vai clamar a Deus, pedir a Deus, e não quer fazer a vontade de Deus? Então o problema não é com o poder de Deus. Deus é poderoso. Deus ele é misericordioso. Não é que Deus não tem o poder para mudar a situação, tem. Ou para salvar o povo. Nem que ele não ouve. Ele ouve, ele está ouvindo, mas ele não atende. É a mesma coisa, você fala uma coisa com a pessoa, você pede, eu falei, mas ele não ouviu. Não é que ele, todos nós entendemos isso, né? Ele não ouviu, porque ele escutou, mas não atendeu. Não deu crédito. Não deu crédito que eu falei. Ele, eu falei, falo, que é a mesma coisa do pai, fala para o filho, fala para a criança, fala para o filho, ele não me ouve, porque ele não atende, não obedece. Então é isso. Ele fala assim, por isso. Mas o que acontece? Que Judá pecou e se separou de Deus e não voltou mais. Assim vem acontecendo até os dias de hoje. Se separaram de Deus e não voltaram e não voltam. Quantas pessoas saíram desta igreja e não voltam? E não é só dessa. Todas as igrejas não têm esse problema. Todas as igrejas na face da terra. Porque a gente vê muita reclamação. Pessoas saem da igreja e não voltam, vai para outra. Então,
separou de Deus e não voltou mais. E assim vem acontecendo até os dias de hoje. Se separa e não quer voltar mais. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Por quê? O apóstolo Paulo já fala. Por quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não escapa um sem pecado. Todos. Então aqui põe os homens todos na mesma situação. Todos devem pecar. Todos nascem perdidos. Todos necessitam da salvação. Destituídos, afastados da honra e da glória de Deus. Desligados. Nascem desligados. Desprovidos. Ver o pecado original e a depravação. Desobediência total de Deus. De não seguir a Cristo. Seu caminho santo. Muitos dizem, eu tenho Cristo, eu sou crente, mas segue o caminho de Cristo. Ele está falando, mas não é. Não está seguindo o caminho de Cristo. Está parado. Está em outro caminho. Em Salmo 51:5 diz assim, só diz, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista Davi, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O único que pode falar isso, que falou isso, que aconteceu, foi só um só, em todo o universo, debaixo do céu e em cima da terra. Quem foi? Jesus. Jesus não foi concebido em iniquidade, ele não foi formado em pecado. Mesmo a mulher Maria, que foi mãe do corpo de Cristo, que ele tinha que nascer de mulher, ela era pecadora. Ela tinha duas naturezas, ela tinha a natureza medusa, porque ela era uma crente. Com certeza, se não fosse, porque o anjo usou ela. Ela viu que a Bíblia fala assim, acho que é em Lucas, não lembro agora, mas se tivesse lembrado, eu tinha até postado. Quando ele fala assim, o anjo fala, salve, tu é agraciada, ela não é cheia de graça, ela foi graciada, ela recebeu graça. Falou, bem-aventurada és tu entre as mulheres. Por quê? Porque Deus escolheu ela para ser mãe do Salvador. Que privilégio. E Jesus da cruz diz aí para João, diz aí a tua mãe, diz aí para cuidar dela, né? Maria, eis aí o teu filho. Note bem. Então, quando Adão, como a cabeça federal da raça humana, caiu, daí toda a humanidade, os que nasceriam neste mundo, em efeito, nasceriam todos perdidos, todos caídos, em trevas. Pegou de lá no jardim do Éden. Todos que viriam a este mundo, nasceria neste mundo, em efeito, nasceria perdidos em trevas, necessitando da salvação. Todos necessitam da salvação de alguém que viesse a salvar, que é Ele. De tudo necessita, ou seja, um Salvador. Tudo necessitava de alguém que viesse salvar. Então, como consequência disso, o segundo homem, o último Adão, o Senhor Jesus Cristo, teve que vir a este mundo, em efeito, para que o homem encontrasse salvação. Então, os irmãos, para não comecei, eis que a mão do Senhor não está com ele. O Paulo pode preparar, que já eu vou desligar. Eis que a mão do Senhor